Fala aí, pessoal, de O Tempo, estamos chegando aqui para falar de mais um resultado ruim do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro e, diferentemente dos outros jogos, o de ontem contra a equipe do Grêmio, nada a se destacar positivamente no time de Pepa. Um Cruzeiro totalmente entregue do início ao fim, um Cruzeiro apático, um Cruzeiro sem ideias e que poderia ter saído com uma goleada da Arena do Grêmio, porque o Cruzeiro teve alguns lampejos bem pequenos e talvez uma grande chance perdida pelo Palácios de empatar o jogo, mas pelo futebol que estava sendo apresentado, ninguém tinha dúvida alguma que mesmo se empata ali, claro que o sino futebol ele nunca deve ser utilizado, mas o jogo era totalmente favorável ao Grêmio, que parecia estar a 200 por hora, e o Cruzeiro a 5, 10 km por hora, porque foi a pior apresentação do Cruzeiro, sem dúvida alguma, desde que o Pepa assumiu o comando neste Campeonato Brasileiro e também em jogos da Copa do Brasil. Um Cruzeiro que conhecia já o Grêmio, tudo bem que o Renato fez algumas mudanças, envolveu facilmente o time do Cruzeiro e foi uma partida muito ruim mesmo, muito ruim do Cruzeiro, bem abaixo da crítica. E por isso a equipe voltou derrotada lá de Porto Alegre. Claro que a pressão ela aumenta ainda mais e com razão. O torcedor cobra uma melhoria desde antes desse jogo do Grêmio e agora, ao contrário das outras partidas, como eu disse, não teve nenhum motivo, pelo menos dentro daquilo que vinha acontecendo, de se falar que o Cruzeiro estava perdendo por detalhes e realmente vinha apresentando um time organizado, mas tudo caiu por terra com essa atuação diante do Grêmio. E uma coisa que me chamou a atenção: o Rafael Cabral, na entrevista de final de jogo, não só para a TV no campo, como também na zona mista, e ali eu estava, ele trouxe algumas frases de impacto, algumas frases importantes e que elas precisam de uma apuração internamente, porque o Rafael Cabral utilizou duas expressões fortes, dizendo que perder ou ganhar faz parte do jogo, mas atitude, isso é inegociável. Ou seja, quem não está tendo atitude é um ponto que a diretoria do Cruzeiro vai precisar apurar. E uma outra frase: quem não entender a grandeza do Cruzeiro vai ter que entender. Ou seja, quem não está entendendo a grandeza do Cruzeiro está tendo acomodação. Tô aqui no Cruzeiro, beleza, ganhar ok, perder ok, empatar ok. É mais um ponto que a diretoria do Cruzeiro vai precisar apurar internamente. Não sei, e acho até que não vai acontecer antes de domingo, uma mudança no comando técnico, pelo menos os movimentos até agora, eles dizem que isso não vai acontecer, mas a diretoria do Cruzeiro precisa fazer sim uma cobrança, porque tudo até agora está sendo entregue, principalmente aquela questão que a gente sabe que no futebol faz uma diferença absurda, que é a questão de salário, e no Cruzeiro está tudo rigorosamente em dia. Então, por que a apatia foi grande neste jogo? O jogo foi totalmente diferente dos jogos, por exemplo, contra Corinthians, contra Palmeiras, mesmo que perdeu, contra Atlético Paranaense, contra Botafogo. Por que a atuação do Cruzeiro foi abaixo da crítica? O que está acontecendo internamente? Os jogadores, em sua maioria, eles estão fechados com o comando técnico? Isso é só internamente para a diretoria apurar e descobrir. Mas o que eu quero destacar aqui é: uma derrota daquela forma como aconteceu, ela precisa chacoalhar o Cruzeiro para uma mudança de rota. Seja trocando o técnico ou não, mas o jogo contra o Red Bull Bragantino, aí a gente vai voltar naquilo, que a vitória é fundamental, não só a vitória, mas a postura precisa ser totalmente diferente do que o torcedor viu lá em Porto Alegre contra o Grêmio. O Cruzeiro, que na 14ª rodada tinha feito 21 pontos, chegava aos 21 pontos,
vencendo o Vasco. Faltavam 5 jogos ainda para terminar o turno da Série A do Campeonato Brasileiro. E de lá para cá, em 7 partidas, o Cruzeiro fez apenas 4 pontos. Foram 21 disputados. Se o sinal de alerta ainda não estava ligado internamente, ele precisa ser ligado agora seguidas vezes. Porque restam 17 jogos do Campeonato Brasileiro para se evitar o pior. Não dá mais para se ficar acomodado. A resposta para o torcedor do Cruzeiro, ela precisa vir o mais rápido possível. E agora, de dentro para fora. O torcedor cobrou. O resultado, ele segue sem vir. Domingo, isso não pode mais acontecer. É hora de respostas da comissão técnica, de jogadores e principalmente da diretoria. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!